Boa noite. Boa noite. Chuva forte em São Paulo causa a morte de uma pessoa, derruba árvores e deixa várias ruas intransitáveis. Protesto dos caminhoneiros atinge 9 estados. Dilma reúne-se com ministros para tentar pôr fim aos bloqueios nas estradas. Câmara aprova pacote de benefícios para os deputados federais. Consumo de crack em público continua na região da Avenida Paulista. Mistério e preocupação em Paris. Pela segunda noite consecutiva, drones sobrevoam a capital francesa. Um drama que continua. O uso do crack vem crescendo em várias regiões de São Paulo. Há meses, quem passa pela alça de acesso entre as avenidas Paulista, Doutor Arnaldo e Rebouças encontra usuários consumindo a droga a qualquer hora. Nossa equipe esteve no local há 5 meses e voltou lá hoje e mostra que a situação não mudou. A mulher separa algumas pedras de crack, usa uma espécie de socador para quebrar os pedaços e depois fuma o cachimbo em plena luz do dia. Do lado fica o movimentado viaduto Okuhara-Koei, que dá acesso à Avenida Paulista para quem vem pela Doutor Arnaldo. Ali perto, 2 homens também fumam pedras de crack. Eles estão encostados no acesso ao túnel José Roberto Mellen, que também dá acesso à Paulista. Há 5 meses, o Jornal da Gazeta mostrou que a região, apelidada de Mini Cracolândia, já estava tomada por usuários. Hoje, na hora do almoço, notamos que o fluxo era menor, mas pelas barracas dentro do túnel e pelo lixo deixado nas praças, dá para notar que os dependentes continuam por aqui. Quem circula pelo local diz que nesse horário muitos saem para procurar comida. A situação piora no fim da tarde. Às vezes eles vêm para cima mesmo para assaltar, roubar correntinha, roubar relógio. Bem complicado mesmo. Já foi assaltada ou não? Não, ainda não, mas eu já corri várias vezes aqui de medo deles. Flávia trabalha no Hospital Emílio Ribas. Todo dia, na volta para casa, ela muda o caminho para não ter que passar pelos usuários. A gente às vezes faz uma volta enorme para não ter que passar aqui pelo meio da praça. À tarde mesmo eu não costumo passar por aqui. Sempre procuro estar com o avental para me identificar aqui, para o pessoal ver que eu estou em serviço. As chamadas mini cracolândias teriam surgido em 2012, quando foi feita uma grande operação policial para combater o tráfico na região da Luz. Com isso, muitos usuários teriam migrado para outros bairros. No ano seguinte, em 2013, a prefeitura fez um primeiro mapeamento sobre este fenômeno. Naquela ocasião, já haviam sido detectados 200 pontos menores de consumo de drogas pela cidade. Elza tem um salão de beleza a 1 quadra dos viadutos ocupados pelos usuários. Ela conta que não abre mais aos sábados, que costumava ser dia de lucro certo. O motivo é que nesse dia os dependentes entravam no salão com muita frequência. Eles entram para pedir que quer fazer um serviço. No momento que a gente olha para a agenda, eles vão e pegam aquilo que está ali à vista, que no caso é o celular, e aí a gente fez uma avaliação e achou melhor fechar no sábado. Moradora do bairro, ela diz que de uns tempos para cá, os usuários passaram a circular com mais frequência pelas ruas do entorno, incluindo um trecho da Avenida Angélica. A gente já viu eles brigando aqui em luz do sol, para os carros, grita, vai para cima dos veículos com ferro, com madeira, fica dando golpe ao ar, os carros passando e eles querendo agredir. O Jornal da Gazeta voltou a procurar a Secretaria da Segurança Pública, que reafirmou que as polícias civil e militar trabalham de maneira integrada para combater o tráfico de drogas e a criminalidade na cidade. E que a PM dá suporte aos agentes sociais e de saúde que fazem o atendimento aos usuários de drogas. A Prefeitura também, em nota, afirma que o eventual uso de drogas na cidade, fora da região da Luz, onde está em andamento o programa de braços abertos, não pode ser caracterizado como mini Cracolândia. Protestos de caminhoneiros continuam em pelo menos 9 estados.
No total, já houve paralisação em 14 estados brasileiros. Hoje, 9 registraram manifestações: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O bloqueio das estradas, que ocorre desde a semana passada, tem afetado o transporte de mercadorias em portos e rodovias. Em Santa Catarina, falta gasolina em 90% dos postos de combustíveis da região oeste. A coleta de leite foi suspensa e algumas indústrias pararam a produção. No Paraná, as regiões sudoeste e norte também sofrem com a falta de gasolina. Em vários pontos dos bloqueios, cargas de alimentos estão estragando. Em Minas Gerais, a greve afetou a produção de veículos da Fiat. No Rio Grande do Sul, a paralisação afeta as indústrias de laticínios e frigoríficos que estão com a produção reduzida por falta de matéria-prima. Mais de 50% da produção na região norte do estado foi comprometida. A Advocacia Geral da União protocolou ações na Justiça Federal para desbloquear as rodovias. Em alguns estados, como Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, juízes já determinaram a liberação das estradas. A multa estipulada para os caminhoneiros no estado de São Paulo é de R$50 mil por hora, caso ocorram novos bloqueios. E aqui em São Paulo, após uma terça-feira de bloqueios e confrontos, o movimento na rodovia Anchieta voltou ao normal. A via dá acesso ao Porto de Santos, o mais importante do país e que recebe diariamente cerca de 9 mil caminhoneiros. Hoje pela manhã, o trânsito na rodovia Anchieta, sentido Santos, era intenso, mas sem pontos de paralisação. Uma situação bem diferente da encontrada na terça-feira. Ontem, por causa do protesto dos caminhoneiros, os acessos ao Porto de Santos, o mais importante do país, ficaram bloqueados por quase 9 horas. A paralisação começou aqui na via Anchieta, bem na entrada da cidade, e só terminou depois que houve um confronto entre manifestantes e a polícia. Após várias horas de negociação, o batalhão de choque se organizou para liberar a pista, mas alguns caminhoneiros se recusaram a sair. A polícia usou bombas de gás. 7 pessoas foram presas. Este caminhoneiro diz que a paralisação atrasou a entrega da mercadoria. Sem previsão, sem nenhuma previsão de chegar lá no destino. Quem sofre é o caminhoneiro, né? Marcelo trabalha como caminhoneiro há 25 anos e hoje não tirou o caminhão da garagem. Eu sou a favor da paralisação, mas eu não ponho meus caminhões na rua. Por causa de depedração, confusão, prejuízo de R$1.000 a R$2.000. A paralisação dos caminhoneiros começou no Paraná na sexta-feira da semana passada. A categoria pede a valorização dos fretes e reclama dos altos custos com os pedágios e principalmente do diesel. Hoje, a presidente Dilma Rousseff afirmou durante evento na Bahia que o governo federal não poderá atender esta reivindicação. O governo não tem como baixar o preço dos diesels. E o protesto já começa a afetar o abastecimento de frutas na CEAGESP, em São Paulo. O entreposto registra uma queda de 10% no recebimento de frutas produzidas na região sul do país, como melancia, maçã, pera e ameixa. Em Brasília, representantes dos caminhoneiros se reuniram com ministros para discutir as reivindicações da categoria e negociar o fim das interdições nas rodovias. Após o encontro, os ministros Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência, e Antônio Carlos Rodrigues, de Transportes, seguiram para o Palácio do Planalto para finalizar uma proposta de acordo. Na zona norte de São Paulo, o muro desaba e deixa 2 feridos. O desabamento foi na rua Maria Curupaiti, na região de Santana, e aconteceu nos fundos de um salão de beleza. O muro caiu sobre os 2 funcionários da obra. A polícia militar estava atendendo outra ocorrência na região e foi chamada para ajudar nos primeiros socorros. Uma das vítimas ficou presa sob os escombros e precisou esperar os bombeiros. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi levado em estado grave para o hospital.
Hospital das Clínicas. A outra vítima teve ferimentos leves. A Defesa Civil avalia se será necessário interditar o salão e as casas vizinhas. A Defesa Civil está fazendo uma avaliação para verificar se houve algum dano estrutural, né, no estabelecimento comercial e nas residências que estão ao redor. E depois dessa avaliação, né, dos engenheiros da Defesa Civil, aí vai ser verificado se vai ser liberado ou não o local. O local está isolado também em aguardo à perícia, né? Presidente Dilma Rousseff afirma que rebaixamento da nota da Petrobras pela agência Moody's mostra falta de conhecimento sobre o que está acontecendo na estatal. Eu acho que é uma falta de conhecimento direito do que está acontecendo na Petrobras. Agora, eu não tenho dúvida que a Petrobras vai ser uma empresa com grande capacidade de se recuperar disso, sem grandes consequências. Escolhidos para comandar a nova CPI da Petrobras na Câmara tiveram parte de suas campanhas bancadas por empresas investigadas na Operação Lava Jato. A informação foi divulgada em reportagem da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o presidente da CPI, o deputado federal Hugo Mota, do PMDB, recebeu em sua última campanha doações da Andrade Gutierrez e da Odebrecht. Já o relator indicado pelo PT, Luiz Sérgio, recebeu mais de R$960 mil das seguintes empresas: Queiroz Galvão, OAS, Toyo Setal e UTC. Ao jornal, a assessoria de Hugo Mota informou que as doações recebidas foram indiretas, feitas por meio de repasses do PMDB e que ele não tem ligação com a captação dos recursos ou com representantes das empresas. Já a assessoria de Luiz Sérgio informou que o deputado só irá se pronunciar sobre fatos relacionados à CPI depois de ser confirmado como relator. Justiça Federal do Paraná aceita a denúncia de lavagem de dinheiro contra Nestor Severo. O ex-diretor da Petrobras está preso e já responde a processo por envolvimento nas irregularidades apuradas pela Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção bilionário na estatal. Na denúncia, o Ministério Público acusa Severo de comprar imóveis com dinheiro de propina. No despacho, o juiz determina o sequestro de uma cobertura de luxo no Rio de Janeiro e que pertence ao ex-diretor da estatal. No entanto, a Justiça não acatou a denúncia sobre formação de quadrilha. Neste caso, segundo o Judiciário, a denúncia contra Severo e o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, precisa ser apresentada separadamente. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que agressões verbais contra ele foram manifestações isoladas. O ex-ministro foi hostilizado na lanchonete do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira. Em um vídeo divulgado na internet é possível ouvir frases como "não tem vergonha na cara" e "vai para o SUS", dirigidas a Mantega por algumas pessoas quando o reconheceram. Ele deixou rapidamente o local. Em nota, Mantega nega que tenha sido expulso do hospital, como chegou a ser divulgado em redes sociais, e considera o episódio como manifestações isoladas. Ele explica que foi ao hospital junto com sua mulher para visitar um amigo. Também em nota, o Hospital Albert Einstein lamenta o ocorrido e diz que, como instituição, o hospital recebe igualmente a todos pacientes ou não e rechaça qualquer atitude de intolerância. Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Propina de R$1 milhão para facilitar corrupção no Detran do Rio Grande do Norte. É disso que Agripino Maia, presidente do DEM, é acusado. Quem acusa em delação premiada é o empresário Jorge Olímpio. Coordenador-geral da campanha de Aécio à presidência da República, Agripino foi dos mais duros nas acusações de corrupção contra o PT. Nos últimos 12 anos, o presidente do DEM foi feroz crítico da corrupção alheia. Se o acusado fosse seu adversário, o que diria e faria Agripino Maia hoje? Assim, tem sido muitos dos réus do amanhã têm sido acusadores do hoje ou do ontem. Muitos dos inocentes do amanhã tiveram biografia e honra emporcalhadas no ontem ou no hoje. Insuflado pela disputa política e manchetes, o que muitas vezes dá no mesmo, alastra-se o clima de histeria.
Grandes casos de corrupção estão sendo investigados, políticos e tubarões foram e estão sendo presos, novo julgamento do Supremo vem aí, pouco importa. Nas ruas e redes sociais, protestos legítimos se confundem com a doença dos que projetam na política seus fracassos e dores pessoais. Isso se viu nessa cena fascistoide no Hospital Einstein, em São Paulo. Guido Mantega foi ofendido na lanchonete do hospital. Qualquer cidadão tem o direito de criticar o ex-ministro e seu desempenho na economia, mas algumas senhoras e senhores optaram por xingar a mãe de Mantega. Isso enquanto, ridiculamente, gritavam, vai pro SUS. Com factoides, na repercussão, se viu o outro lado dessa mesma coisa. Relatou-se que o Mantega estava no hospital por doença da mulher, que uma médica o ofendeu, que o fato foi dia 19 e que ele foi expulso do Einstein. Fato real, Mantega visitava um amigo jornalista infartado, nenhuma médica o ofendeu, o fato foi dia 23, não dia 19, e ele continuou no hospital. Nesse tom, o Brasil civilizado não resistirá à polarização PSDB versus PT ou vice-versa. Espera-se que na ausência de inteligência ou no excesso de bilis tenham ao menos algum juízo. Boa noite. Câmara autoriza reajustes em benefícios para deputados e aprova pagamento para passagens de mulheres de parlamentares. A medida foi autorizada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. O reajuste prevê aumento de verba de gabinete, auxílio moradia e cota parlamentar. Pela nova regra, as esposas dos deputados poderão utilizar a cota de passagens aéreas desde que os voos sejam entre Brasília, o estado de origem do político. O reajuste vale a partir de abril e terá um impacto de 110 milhões de reais nas despesas da casa. O Ministério Público da Venezuela vai indiciar um policial pela morte de um adolescente em um protesto na cidade de San Cristóbal. O estudante de 14 anos foi atingido na cabeça por um tiro ontem durante um protesto contra a crise econômica e contra a prisão do prefeito de Caracas, opositor do governo. Em seu programa de televisão, o presidente Nicolás Maduro afirmou que grupos de garotos encapuzados estavam em atividade violenta. Maduro disse que os meninos cercaram os policiais e atacaram com pedras. O presidente ainda acusou grupos de ultradireita de manipular os meninos. A morte aconteceu semanas depois de o governo autorizar o uso de força letal para controlar a ordem pública. Santa Casa aceita plano de recuperação financeira proposto pelo Ministério Público. Entre as medidas estão a revisão do quadro de funcionários e a reforma administrativa da instituição. A instituição aceitou dividir a gestão do complexo hospitalar com os governos federal, estadual e municipal. O hospital enfrenta a maior crise financeira de sua história, com um rombo de 773 milhões de reais. Em julho do ano passado, o pronto-socorro chegou a ficar fechado por mais de um dia, por falta de recursos. Agora, o comitê será responsável por acompanhar a administração e apresentar medidas para melhorá-la. Entre elas, se destacam o ajuste do quadro de funcionários, adequar o plano de salários à realidade do hospital e a maior transparência administrativa da instituição. Chuva provoca alagamentos e coloca todas as regiões de São Paulo em estado de alerta. O trânsito ficou complicado em toda a capital. Pessoas ficaram ilhadas. Um homem morreu eletrocutado após a queda de uma árvore em Higienópolis, na Zona Oeste. O acidente aconteceu na Rua Tupi, em Santa Cecília, por volta de 3 da tarde. O temporal que atingiu o bairro derrubou uma árvore sobre a fiação aérea. Cabos se romperam e atingiram o veículo da vítima. De acordo com testemunhas, o homem estava parado dentro deste carro quando a chuva forte caiu. Assustado com o cabo que caiu sobre o veículo, ele teria tentado sair pela porta do motorista, mas levou uma descarga elétrica e automaticamente caiu no chão. Os porteiros deste edifício tentaram reanimar o rapaz até que os bombeiros chegassem, mas ele não resistiu e morreu. Ele se assustou com o cabo pegando fogo em cima do carro dele. Ele abriu a porta e se jogou. Aí ele recebeu a descarga elétrica. Colocamos ele para dentro lá, fizemos uns 10 minutos de massagem lá, depois chegaram o bombeiro, o SAMU.
Na rua Almirante Marques de Leão, na Bela Vista, uma árvore caiu sobre a fiação aérea em frente à UBS Nossa Senhora do Brasil. A unidade não chegou a ficar sem energia elétrica, porém a rua foi interditada. Em Higienópolis, várias ruas e calçadas alagaram. O trânsito ficou lento em toda a região central, principalmente na Avenida Paulista. Na Zona Leste, houve chuva de granizo na Vila Prudente e o Tamanduateí encheu. Comerciantes tiveram de fechar as portas às pressas. A Avenida Luiz Inácio de Anhanhamelo alagou e o trânsito ficou parado. O cenário se repetiu no cruzamento da Avenida do Estado com a Avenida Salim Farah Maluf. Por volta de 5 da tarde, havia 8 pontos de alagamento na capital, 7 deles intransitáveis. Pois é, caos total na cidade. A repórter Karina Zasnikov está no local onde a árvore caiu, na região de Higienópolis, e tem mais informações. Estela, olha, agora há pouco, depois desse acidente no qual um homem morreu eletrocutado, o IML esteve aqui. Esse trabalho de retirada do corpo, que ficou num prédio aqui em frente ao local do acidente, foi todo acompanhado por um senhor que se diz irmão da vítima e o reconheceu como José Machado. Ele disse que o rapaz estaria vindo a uma entrevista de trabalho e que deve ter se assustado muito, já que algumas pessoas disseram que realmente o cabo que caiu sobre o veículo começou a pegar fogo. Agora, nesse momento, chove moderadamente aqui na região. Todo o bairro, toda essa parte aqui do entorno de Higienópolis está sem luz. A Eletropaulo já está trabalhando aqui para restabelecer a energia e tanto polícia quanto peritos continuam aqui na região. O carro não foi retirado, a região está toda isolada aqui para evitar outros acidentes, já que os cabos continuam soltos. Em toda a cidade, o trânsito foi muito grande e também as linhas da CPTM ficaram prejudicadas. A linha 8 já foi normalizada, a linha 8 Diamante, mas a linha 10 Turquesa da CPTM, que leva a Santo André, voltou a funcionar, porém com velocidade reduzida nesse momento. A linha 7 Rubi está paralisada entre as estações Luz e Pirituba. Há possibilidade ainda de chuvas nessa noite, portanto, há de se ter bastante atenção aqui na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karina. A volta do paulistano para casa também bastante complicada. E com a chuva, Cantareira completa 20 dias de aumento consecutivo. Apesar da recuperação da segunda cota do volume morto, a situação do manancial ainda é crítica. Segundo dados da Sabesp, o nível do sistema Cantareira, que abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu 0,1 ponto percentual. Com isso, o reservatório opera com 10,8% de sua capacidade. Ontem, a companhia anunciou que a segunda cota do volume morto havia sido recuperada. Para quitar a cota do primeiro volume morto, no entanto, o sistema precisa chegar a 29,2%. O sistema Guarapiranga também voltou a subir, registrando 58,7% de volume armazenado. Já o Alto Tietê se manteve estável e opera com 18,3% de sua capacidade de reserva de água. E segundo os meteorologistas, amanhã será mais um dia de calor com temporais na Grande São Paulo. Vamos aos detalhes da previsão do tempo com Mariana Armentano. Em todo o país, o ar quente e úmido predomina, por isso o dia será de muito calor e chuvas. O tempo só deve ficar firme, sem nenhuma expectativa de chuva, no leste gaúcho, em parte do oeste do Mato Grosso do Sul e do norte de Minas Gerais ao interior do Rio Grande do Norte. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens e há risco de chuva a partir da tarde. No norte e aqui no sudeste do Brasil, as pancadas tendem a ser mais fortes e volumosas, porém rápidas e localizadas. O dia começa quente, com mínima prevista já de 23 graus em Cuiabá, 23 também em Florianópolis, 24 em Salvador, em Recife e em Natal. À tarde esquenta ainda mais e chega a fazer 35 graus no Rio de Janeiro, 34 em Vitória e em Campo Grande e 36 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o dia começa com sol e muito calor no interior. À tarde, as nuvens ficam mais carregadas e há chance de chuvas fortes, mas que não duram muito tempo. Essa previsão de chuvas entre a tarde e a noite vale também para o litoral e a região metropolitana, pois a
além do calor e da alta umidade do ar, uma frente fria avança pelo oceano, espalhando muita nebulosidade em toda a faixa leste. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 20 graus e máxima amanhã na casa dos 29. Na cidade de Taubaté, mais calor. Vai fazer 31 graus amanhã à tarde. E em Ubatuba, no litoral, mesmo com a chuva, os termômetros chegam a bater na casa dos 33 graus. Diretor da Sabesp diz que decisão sobre rodízio de água em São Paulo sairá no fim do período de chuvas. Paulo Massato falou hoje durante sessão da CPI da Sabesp na Câmara Municipal. Ele também afirmou que a companhia mantém a pressão da água nas tubulações da Grande São Paulo abaixo do recomendado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Segundo Massato, a medida tem como objetivo preservar o sistema Cantareira. Na mesma sessão, também falou o presidente da Sabesp, Gerson Kelman. Ele disse que acredita que não será necessária a implantação de um rodízio de água na Grande São Paulo, mas que a medida não está descartada. Professores temporários de São Paulo recorrem a bicos para se sustentarem enquanto cumprem período que não podem voltar à rede pública. Dia de feira, Sandra acorda cedo e se junta às barracas. No capô do carro, espalha com cuidado peças de gesso e porcelana para vender. Licenciada em letras, ela era professora temporária numa escola estadual. O segundo contrato de 2 anos terminou em dezembro e, pela regra, Sandra precisa ficar afastada durante quase 7 meses para poder ser chamada de novo. Enquanto isso, vai levando com o bico na feira. Conheço vários professores que estão trabalhando como ajudante de pedreiro, vendendo panos de prato, vendendo bolo em portas. Os 200 dias de recesso, na chamada duzentena, servem para evitar o chamado vínculo empregatício e o pagamento de certas obrigações trabalhistas. A rede estadual em São Paulo tem 250 mil professores. Desses, 57 mil são temporários, como Sandra, o equivalente a 23% do total. Para o Sindicato dos Professores, o contrato temporário é um modelo nocivo que prejudica a continuidade do trabalho pedagógico. Já para a Secretaria de Educação, é uma reserva estratégica. O temporário é o professor que eventualmente substitui o titular em caso de falta, afastamento, aposentadoria. Para o poder público, é um contrato mais barato, já que o professor temporário que fica sem turma continua vinculado, mas sem receber salário. O governo diz que não falta professor em sala de aula. Dos 59 mil aprovados no último concurso, 21 mil ainda não foram chamados. É o caso de Emile, aprovada em 2013. Há alguma previsão? Então, por enquanto, eu não tenho um parecer. Nossa parte foi feita, agora a gente está esperando o governo, disponibilizar essas vagas para que nós possamos ingressar definitivamente. Na espera, de miçanga em miçanga, ela monta colares para vender. Diz que a renda com as bijuterias só dá para despesas miúdas e não chega nem perto do salário de R$ 1.400 que ela recebia até o fim do ano passado, como professora temporária. Emile também está afastada na duzentena. Realmente muito depressivo, porque você se dispõe a estudar, você paga tudo para o estudo e no final você fica aí à mercê de uma duzentena. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que a exigência de um período entre as contratações dos temporários é prevista em lei e respaldada pelo Estatuto do Funcionário Público. Na Inglaterra, presidente e executivo-chefe do banco HSBC prestam esclarecimentos ao parlamento britânico e pedem desculpas por falta de controle nas operações. O presidente Douglas Flint e o executivo-chefe Stuart Gulliver foram ouvidos pelo Comitê de Tesouro sobre o escândalo que ficou conhecido como Swiss Leaks. Gulliver pediu desculpas aos correntistas, aos investidores e ao público em geral, em nome dele e do presidente Flint, pelos acontecimentos que ele classificou como inaceitáveis. A filial do banco em Genebra, na Suíça, é acusada de ajudar milhares de clientes do mundo inteiro a usarem contas secretas para sonegarem impostos. O presidente Douglas Flint disse que sente vergonha pelo que aconteceu, assume a parte dele de responsabilidade e garante que sempre pagou todos os seus impostos pessoais.
E 31 pessoas ligadas a empresas de ônibus do Rio de Janeiro tinham contas no HSBC da Suíça. Os dados foram divulgados pelo portal UOL, no blog do jornalista Fernando Rodrigues. Entre os nomes da lista está o de Jacob Barata, conhecido como o rei do ônibus no Rio de Janeiro. O empresário negou a existência das contas. Manter dinheiro no exterior não é ilegal, desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. Voltamos a falar da Petrobras. As ações da companhia caíram 5% hoje e fizeram a Bovespa fechar em baixa. As ações da Petrobras chegaram a cair mais de 8% no início dos negócios, mas reduziram as perdas ao longo do pregão. A queda no valor dos papéis da estatal acontece logo após a agência de classificação de risco Moody's rebaixar a nota de crédito da empresa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A série de desgraças na Petrobras era previsível desde quando o governo fez a empresa se endividar muito e faturar pouco. O desastre ficou certo quando se descobriu a roubança. Não foi nenhuma surpresa que a nota de crédito da empresa tenha sido rebaixada. Espantoso é que o governo quase nada faça para dar um jeito nessa série de desastres. O que é ter a nota de crédito rebaixada? É simples. É ter menos crédito na praça. Quem tem menos crédito? Quem tem mais dificuldade de pagar suas dívidas ou já deu calote. Quem não tem bom crédito não consegue empréstimos ou tem de pagar juros mais altos. É a essa situação que a Petrobras chegou. Na verdade, já tinha chegado. Os grandes investidores do mundo já estavam pedindo juros mais altos para ficar com as dívidas da Petrobras. Agora veio uma agência de classificação de risco, uma espécie de SPC ou Serasa das grandes empresas e bancos do mundo, e baixou a nota da petroleira. Isso significa que certos investidores não podem mais emprestar para a Petrobras. Pode piorar? Pode. A Petrobras agora é considerada uma empresa de risco, na qual não se recomenda investir. Se a maior empresa do país está nesse estado, isso contagia as demais firmas. Pode piorar ainda mais. A Petrobras está com dificuldades de fechar as contas. A dificuldade deve aumentar com a alta do dólar. Para fechar as contas, poderia pedir empréstimos, que, no entanto, agora ficaram caros demais. Sem empréstimos, o que fazer? Recorrer a dinheiro do governo. Assim, pioram também as contas do governo, que já está na pindaíba. Pode ficar ainda pior? Pode. A Petrobras ainda não conseguiu nem publicar seu balanço completo do terceiro trimestre do ano passado, porque não consegue fazer a conta do tamanho da roubança. Se não conseguir publicar até meados do ano, pode ser obrigada a pagar dívidas antecipadamente, como reza o contrato com alguns de seus credores. Como a Petrobras não tem esse dinheiro e deve bilhões, e ainda por cima não tem crédito, de onde viria o dinheiro? Do governo, que está na pindaíba e ficaria ainda muito mais. Logo, a nota de crédito do governo está ameaçada também por causa da Petrobras. Isto é, o governo já está pagando mais caro e pode pagar ainda mais para tomar empréstimos. E o governo não reage. Boa noite. Em São Paulo, agora ficou mais fácil gravar músicas sem pagar nada, viu? 5 das 10 fábricas de cultura da capital inauguraram neste mês estúdios para gravação. Os centros oferecem também cursos de arte, circo e instrumentos musicais são voltados para a população de baixa renda. Eu me lembro do seu jeito meigo e doce, seu sorriso pairava onde quer que fosse. É num cantinho da casa, em Guarulhos, que o consultor financeiro deixa o ofício de lado para se dedicar à verdadeira paixão. Sidney Pulga, como é conhecido no meio musical, já tem 16 composições gravadas e um CD. As músicas foram produzidas com a ajuda de amigos que têm estúdio ou gravadas ali mesmo no computador. Hoje vai ser diferente. Sidney vai gravar o rap Sorriso da Flor em um estúdio profissional sem gastar um tostão. Letra pronta, música ensaiada, a base também já foi produzida, agora só falta o Sidney gravar. Para isso a gente vai até uma fábrica de cultura aqui no Jaçanã, né? Tá empolgado? Assim, né? Só chegar lá, captar essa voz e toma aí na pista de novo. Tudo de graça. Melhor ainda, né? Essa parceria é interessante e importante também. Bora lá? Sim, agora. Vamos que vamos. Para conseguir as 4 horas de gravação, o músico fez inscrição na unidade da Fábrica de Cultura. Em poucos dias, conseguiu um agendamento. Tudo certinho aqui na Fábrica de Cultura, horário confirmado. O Sidney já até trocou algumas ideias ali com os técnicos de som. Agora é conhecer o estúdio, né? Vamos lá? Vamos nessa agora. Vamos entrar aqui e ver como é que é
o lugar onde ele vai ficar. E aí, a primeira impressão? Bem estruturado, bonito, recursos de som, de áudio bom. Ao todo, são 10 fábricas de cultura do governo do estado em bairros das periferias de São Paulo. Cada uma com um estúdio e 2 técnicos de áudio. Uma das maiores procuras nossas é o rap. Temos também procura de funk, samba, gospel. Então, né, o pessoal vem com a música, a gente grava ela, logo depois a gente mixa, a pessoa pode estar presente ou não, né? No caso, vai do interesse do próprio artista. E mixando a música, a gente manda para ela por e-mail ou ela vem aqui buscar com a gente também, a música já mixada e pronta. Com apenas uma vida, mudou muitas por aqui. Sem terno e sem pregar, deixou o seu recado. Em pouco tempo, já dava para ter uma ideia de como vai ficar a canção feita em homenagem a uma amiga que Sidney perdeu em janeiro. A sensação é satisfatória, né? Tendo em vista o título da música, a pessoa que está sendo homenageada também, Thalita Silva, né, que foi um símbolo pra gente aqui de São Paulo. Faltam apenas agora 8 músicas, né? A gente quer fechar com 10. Logo menos antes de maio tá na pista aí. No próximo sábado ele vai voltar. Dessa vez, para iniciar o curso gratuito de DJ. A arte ela é uma linguagem de aproximação para a juventude. E o bacana é ver como que esse pessoal entra, né, as crianças, nossos jovens entram nas atividades e como eles estão ao longo do curso, né? Então a gente percebe uma melhoria na comunicação entre os próprios amigos. A escola também dá uma devolutiva para a gente. Olha, eles comunicam melhor, eles estão mais interativos nas atividades. Então isso para a gente também é muito bacana. Ao lado de Deus, ela sorri sem a dor, nem lembra das aflições que no mundo passou. Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo, Celso Cardoso. Isso aí, o São Paulo joga hoje pela Libertadores e busca recuperação, né, Celso? Pois é, Estela, hora de exorcizar de vez os fantasmas que nasceram com a derrota para o Corinthians na estreia. Logo mais, 10 da noite, o São Paulo enfrenta o Danúbio do Uruguai. Os 2 times vêm de derrota no torneio. Depois da derrota para o Corinthians e na véspera do segundo jogo do tricolor na Libertadores, o presidente Aidar fez questão de encerrar qualquer polêmica. Ele prometeu e cumpriu a promessa de vir ao treinamento para esclarecer qualquer mal-entendido com o técnico são paulino e ainda ratificar apoio total ao treinador. O papo não durou mais do que 1 minuto. 49 segundos foram suficientes para algumas palavras e cumprimentos entre as partes. Sobre esse episódio, Alexandre Pato preferiu não entrar na polêmica. Eu acho que o presidente vem, às vezes, não sempre, mas às vezes ele vem. Então, eu acho que essa parte de fora, nós jogadores temos que comportar como sempre. Quanto ao nosso trabalho, nós temos que jogar futebol. Essas coisas extras nós temos que deixar para a diretoria, até mesmo para a diretoria, para o treinador. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E tenho certeza que nós, jogadores, estamos muito concentrados. Nada nos afeta, nada acontece dentro do nosso grupo. O nosso grupo é muito fechado e a nossa cabeça está voltada mesmo ao nosso trabalho. Problemas extracampo resolvidos, o técnico Muricy Ramalho não fez mistério e já confirmou o São Paulo para a decisiva partida desta noite. Paulo Henrique Ganso, que não enfrentou o Audax, retorna ao meio-campo. E no ataque, Allan Kardec fica de fora. Pato será o companheiro de Luiz Fabiano no ataque tricolor. E um detalhe, a partida dessa noite contra o Danúbio é de extrema importância para o São Paulo, pois pode valer para o tricolor a sua sequência na competição. Celso, São Paulo bastante pressionado e o Muricy parece que vai mexer no time e vai colocar o Pato. O Alexandre Pato já estava jogando bem antes da partida contra o Corinthians, só não foi escalado por questões contratuais. Vai voltar. Como estava impedido por contrato, ele optou pelo Allan Kardec, mas o Pato vive um momento, talvez o melhor momento dele no São Paulo. É artilheiro do Campeonato Paulista com 6 gols e é uma das boas opções que o Muricy tem para o ataque do São Paulo. São Paulo que entra pressionado, como você bem disse, perdeu na estreia e não pode nem pensar em perder pontos logo mais à noite. Se perder pontos hoje para o Danúbio, que teoricamente é o mais fraco desse grupo, que é chamado Grupo da Morte, São Paulo coloca em risco a classificação para a próxima fase.
E além do São Paulo, quer colocar mais alguma coisa? Só para lembrar que tem o Corinthians, esse grupo, e também o São Lourenço, que é atual campeão. Esses dois times jogam na próxima semana. Além de São Paulo e Danúbio, mais 3 partidas serão realizadas nesta quarta-feira. 2 jogos começam logo mais às 7:45. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlas do México e em La Plata o Estudiantes recebe o Barcelona de Guayaquil. Às 10 horas tem a estreia do Cruzeiro diante do Universitário Sucre, na Bolívia. Ontem a bola rolou em 4 partidas. Destaque para a goleada do Racing, que em 2 jogos já marcou 9 gols. Na Argentina, o Huracán estreou na fase de grupos da Libertadores diante do Mineiros da Venezuela e saiu atrás no placar. Baloges cobrou falta com precisão e fez 1-0 para os visitantes. 6 minutos mais tarde, o Huracán chegou ao empate com o Villarruel, que aproveitou a falha de Rafael Romo, 1-1. Na volta do intervalo, o Baloges cobrou pênalti e colocou o Mineiros novamente em vantagem. Mas no final do jogo, os donos da casa também tiveram uma penalidade a favor e evitaram a derrota após cobrança de Domingues. 2-2 placar final. O Racing goleou mais uma vez na Argentina e novamente Gustavo Bou brilhou em campo. O atacante contou com a falha do goleiro Aguilar para inaugurar o marcador no final do primeiro tempo. Na segunda etapa foi a vez de Milito finalizar com categoria e ampliar a vantagem do Racing, 2-0. Aos 19, o Guarani diminuiu com o Santander, 2-1. Mas em 3 minutos, Gustavo Bou anotou mais 2, se isolando na artilharia da Libertadores com 6 gols. E ficou assim, Racing líder do grupo 8, 4, Guarani do Paraguai, 1. O Emelec do Equador derrotou o Strongest da Bolívia por 3-0 em Guayaquil. Mijabulenhos, Mauro Fernandes e Angel Mena balançaram as redes. Com a vitória, o Emelec chegou a 6 pontos e é o líder isolado do grupo 4, o mesmo do Internacional de Porto Alegre. E já pelo Campeonato Paulista, o Corinthians joga neste momento. Joga em Lins contra o Linense. Por enquanto, 0-0. A boa notícia no clube é que o meia Jadson desistiu de jogar no futebol chinês e vai permanecer no Corinthians. Numa rede social ele escreveu, aqui é Corinthians, revelando seu amor ao clube. E hoje, Celso, também tem Copa do Brasil e a abertura do torneio que garante ao campeão um lugar na Libertadores da América. 7 partidas abrem a competição. 2 jogos acontecem neste momento. O Santo André enfrenta o Goiás em São Bernardo do Campo e no Distrito Federal o Lusiânia recebe o América Mineiro. Às 8h30 tem Estrela do Norte e Sampaio Corrêa, em Cachoeiro do Itapemirim, Motoclube e Boa Esporte, em São Luís do Maranhão e Amadense CRB em Aracaju. O São Raimundo de Roraima joga com o Asa às 9h30 em Boa Vista. Às 10 horas, o Flamengo encara o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vamos ao futebol internacional. 2 jogos hoje movimentaram as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em Londres, o Arsenal recebeu o Mônaco e perdeu 3-1. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen enfrentou o Atlético de Madrid e venceu por 1-0. Ontem, Barcelona e Juventus deram um passo importante rumo à classificação. Com grande atuação no primeiro tempo, o Barcelona venceu o Manchester City por 2-1 fora de casa. Suárez abriu o placar para o time catalão neste chute de canhota. O segundo dos visitantes também saiu dos pés de Suárez. Desta vez, aproveitando o cruzamento da esquerda de Jordi Alba. Na etapa complementar, Davi Silva deixou com extrema categoria para Sérgio Agüero diminuir o marcador. Já nos acréscimos, Messi foi derrubado dentro da área por Sabaleta e a arbitragem marcou pênalti. O próprio Messi cobrou e o goleiro Hart fez a defesa. O rebote, o argentino cabeceou para fora e ficou nisso mesmo. Depois do jogo, Neymar caiu na provocação de um torcedor do City que estava chamando de Caicai. Os dois trocaram xingamentos e foram separados pelos seguranças do estádio. Eu fiquei brincando com ele, foi me xingar e eu acabei tirando onda. Mas depois o que ele te falou? O que ele me falou? Sim. Ah, não posso falar não, pô. Isso aí é... Minha mãe me deu educação. Que a mãe dele não deu pra ele, a minha me deu. No outro jogo de ontem, válido pelas oitavas de final da Champions League, a Juventus também bateu o Borussia Dortmund pelo placar de 2-1. Teves em posição duvidosa, abriu a contagem para a velha senhora. Ainda no primeiro tempo, Chiellini falhou feio e Royce deixou tudo igual. A sorte do zagueiro da Juve foi que Morata marcou mais um para os comandados de Massimiliano Allegri e deu números finais ao confronto, 2-1 Juventus.
Celso, o Neymar não tem que cair na provocação de torcedor, Ainda né? mais um jogador que sonha em ser o melhor do mundo tem que ter equilíbrio emocional. Se igualou ao torcedor, Tá desnecessário. sempre exposto a críticas, tem que... né? Não merece resposta. E depois da FIFA oficializar o projeto de realização do Mundial de 2022 nos meses de novembro e dezembro, o secretário-geral da entidade, Jerome Valk, concedeu uma entrevista coletiva no Catar. Ele avisou que a Copa das Confederações, evento que serve de teste antes dos mundiais, não acontecerá no país do Oriente Médio. Ela deve acontecer em junho em algum país asiático, ainda a ser definido. Valk falou também do pedido dos clubes europeus de uma compensação financeira para liberar jogadores para a disputa da Copa. A possibilidade da realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar durante o período de inverno fez com que os clubes europeus exigissem algum tipo de compensação financeira para ceder os principais atletas às seleções. No entanto, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, negou o pedido. Não haverá compensação. Futebol ao redor do mundo terá 7 anos até se reorganizar para esta Copa do Mundo. A mudança de data não deve ser a única alteração da Copa no Catar. Especula-se também uma redução da duração do torneio. Estamos falando de uma redução da competição em termos do número de dias. Estudamos a possibilidade de durar 28 dias e não mais 32. Para reduzir em 4 dias a Copa de 2022, vamos causar um impacto na organização. Mas isso faz parte da estrutura do Mundial. Queremos mudar e encontrar o momento certo para jogar a Copa do Mundo de 2022. Lá tem tempo para acertar tudo. Com certeza. Celso, muito obrigada, mano. Boa noite, até Fique amanhã. bem. É com você, Gabriel. Já imaginou ir para a balada às 6h30 da manhã? Pois hoje, na Vila Madalena, zona oeste da cidade, uma galera animada acordou cedo para dançar e praticar yoga. A festa, que surgiu nos Estados Unidos, foi produzida pela primeira vez aqui em São Paulo. O dia clareando e as pessoas na fila da balada. Acordaram que horas hoje? 6h30. O horário da festa deixou muita gente confusa. Eu sou um artista visual e eu vou fazer uma ação que é, na realidade, uma passagem pelo público, e o nome da performance é... Cedo, né? Acabei de acordar. Tem que dar um desconto. A moça que recepciona os convidados também estranhou trabalhar neste horário. Horário que eu costumo chegar em casa do trabalho, né? É a primeira vez que eu tô trabalhando esse horário. E o mais engraçado foi que eles perguntaram se eu tinha esse horário na agenda para trabalho. Falei, acho que... deixa eu ver. Acho que tem. Acho que das 6 da manhã às 9, eu acho que não tinha nada para fazer, né? E falar bom dia é diferente. É bem diferente, já falei 2 vezes boa noite. No lugar de bebidas alcoólicas, sucos energéticos e comidinhas orgânicas. Enquanto alguns comem, outros praticam uma aula de yoga, uma espécie de aquecimento antes da festa. Às 7h30 da manhã, a pista de dança é aberta. Agora, 8h30 da manhã, o sol já brilha forte lá fora, tem muita gente no trabalho e na escola. E por aqui, a pista de dança segue animada e a festa mal começou. Como é que tá a festa? Tá animal. Ah, super legal. Entre uma aula de yoga e antes de trabalhar, quebra sua rotina. Como é que vai ser o trabalho? Vai ser animadíssimo, com certeza. Outra energia. Outra energia. A festa começou nos Estados Unidos e é feita pela primeira vez no Brasil por iniciativa de 3 empresários. A entrada, que custa R$50, será revertida para projetos sociais da área de saúde e cultura. A gente reclama muito da vida em São Paulo, trânsito, poluição, insegurança. Mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa para contribuir para algum processo de melhoria. E essa festa é a nossa contribuição, por pequeno que seja. Pouco antes das 10 da manhã já tem gente indo embora. Afinal, o dia está só no começo. Uma proposta muito bacana para você começar o dia de uma forma super nova. Você acordar às vezes um pouco mais cedo e vir para esse lugar que geralmente você viria à noite, já quebra um pouco esse paradigma todo, né? Já tira você um pouco da caixinha, né? Do pré-estabelecido.
E voltamos a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Agora há pouco, os ministros Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência, e Antônio Carlos Rodrigues, dos Transportes, apresentaram propostas do governo federal para a categoria. Eles estiveram reunidos com representantes dos caminhoneiros ao longo da tarde. Segundo Rossetto, a Petrobras não vai reajustar o preço do diesel pelos próximos 6 meses. A categoria reclamava do aumento no preço do combustível. Com isso, o governo federal pretende pôr fim à paralisação da categoria, que vem bloqueando rodovias em diversos estados. A seguir, presos em Nova York, 3 acusados de conspirar para o Estado Islâmico. E o mistério dos drones em Paris. Pela segunda noite, aparelhos teleguiados sobrevoam a capital francesa. Cada gota conta. Além da ação de conscientização, nós fazemos revisões diárias para ver se existem vazamentos nos apartamentos, nas áreas comuns. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Foram presos em Nova York 3 homens acusados de conspirar para apoiar o Estado Islâmico. 2 são cidadãos do Uzbequistão, 1 do Cazaquistão. Eles têm documentos de residência permanente nos Estados Unidos e moravam no Brooklyn. Os 3 homens publicavam mensagens em redes sociais e vinham sendo monitorados desde o ano passado. Eles são acusados de conspirar para dar apoio ao Estado Islâmico. Um deles, de 19 anos, foi preso hoje de manhã no aeroporto Kennedy de Nova York, quando tentava embarcar para a Turquia e depois seguir para a Síria. A denúncia criminal afirma que os suspeitos planejavam cometer atos terroristas dentro dos Estados Unidos, caso não conseguissem viajar para o Iraque e a Síria. Um dos alvos seria o presidente Barack Obama. Mistério e preocupação em Paris. Pela segunda noite consecutiva, drones desconhecidos sobrevoam a capital francesa. A população da cidade, traumatizada pelos ataques terroristas de janeiro, agora se assusta com objetos como estes. São aparelhos teleguiados, os chamados drones. Pela segunda noite seguida, 1 ou mais objetos foram vistos em áreas estratégicas de Paris, como na região da Praça da Concórdia, nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos, nos arredores do prédio dos Invalides, que é a sede do Museu do Exército, e perto da Torre Eiffel. As autoridades não conseguiram até agora explicar os voos misteriosos, que são considerados ilegais. Os investigadores dizem que pode se tratar de uma ação coordenada, mas que ainda é cedo para tirar conclusões. O porta-voz do governo francês afirmou que não há motivo para se preocupar, mas reconheceu que as autoridades estão levando o caso a sério. No final da tarde, agências de notícias divulgaram que 3 jornalistas da Al Jazeera foram presos justamente por conduzir drones em um parque no oeste de Paris. A polícia ainda não vincula esse caso aos drones desconhecidos. A trégua na Ucrânia começa a ser colocada em prática. O exército de Kiev informou que não houve nenhuma morte em combate pela primeira vez em semanas. As últimas 24 horas foram calmas no leste da Ucrânia. Os grupos rebeldes retiram as armas pesadas da frente de combates. O movimento de veículos do exército também é intenso. A trégua mediada pela União Europeia deveria ter começado há 10 dias. Mas na semana passada, os rebeldes lançaram uma grande ofensiva e tomaram a cidade de Debaltsev. Segundo o governo de Kiev, os separatistas reforçavam suas posições antes de começarem a cumprir
cumprir o cessar-fogo. Mais de 5.000 pessoas morreram no conflito, que começou em abril do ano passado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Chuva forte em São Paulo causa a morte de uma pessoa, derruba árvores e deixa várias ruas intransitáveis. Protesto dos caminhoneiros atinge 9 estados. Dilma reúne-se com ministros para tentar pôr fim aos bloqueios nas estradas. Câmara aprova pacote de benefícios para os deputados federais. Consumo de crack em público continua na região da Avenida Paulista. Mistério e preocupação em Paris. Pela segunda noite consecutiva, drones sobrevoam a capital francesa. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma excelente noite para você, fique bem. A gente se vê já já, até às 10. Hoje, 11h30 da noite, conheça sobremesas de diversos países com o mundo à mesa.